Graça e paz, queridos. Graça e paz. Bom dia. Fomos já abençoados nesta manhã pela palavra ministrada ao nosso coração. A palavra de Deus, ela está acima de todas as coisas. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. A espada é uma arma de guerra. Hoje não se usa mais a espada no contexto das guerras que se faz com os exércitos, mas no contexto em que a Bíblia fora escrita, a arma de guerra era a espada. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, pela qual nós podemos vencer. Olha, ó, pela qual nós podemos vencer o inimigo. Aí a espada já acertou lá. Tranquilo. O Senhor é bom, não é verdade? Abra sua Bíblia no livro dos Salmos 56, Salmo de número 56. Enquanto você abre aí, quero reforçar. Na próxima quarta-feira nós teremos aqui uma noite especial com a tia Jô. Vai estar ministrando aos pais, aos filhos. E na quinta-feira feriado vai ter uma ministração específica também para os filhos. Mas ajuste aí a sua agenda para estar conosco. E no final de semana nós teremos o pastor Davi Lago, que vai estar ministrando a igreja. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma agenda especial e uma jornada que nós vamos começar no dia 1º de junho. Diga 1º de junho. Tem um versículo, Efésios capítulo 3, versículo 14. Dá para projetar lá? Efésios 3, 14, que diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos perante o Pai. Olha só, por esta razão, ou por esta causa, eu me dobro os meus joelhos perante o Pai. Por esta razão, uma outra tradução diz: por esta causa eu me ponho de joelhos. Diga, por esta causa. Queridos, prestem atenção. Existem guerras que nós podemos vencer num dia. Existem outros tipos de guerra que se demora um pouco mais de tempo. Quando Daniel, lendo o livro do profeta Jeremias, ele entendeu a respeito do cativeiro da Babilônia, que o profeta Jeremias havia falado que ele haveria de ser 70 anos. Quando ele está lendo o livro do profeta Jeremias, os seus olhos se abriram. Ele entendeu que o tempo do cativeiro já havia passado, mas continuavam cativos. Olha isso. O tempo do cativeiro do qual falou o profeta Jeremias era 70 anos, mas já havia se passado 70 anos e eles ainda continuavam cativos. O tempo do cativeiro já havia passado, porque depende do que? De uma atitude, de uma ação. E nós vamos ver Daniel entrando na presença do Senhor, e ele permanece ali por 21 dias. Desde o primeiro dia que ele ora, que ele busca o Senhor, Deus enviou a resposta para ele, desde o primeiro dia. Mas o anjo Gabriel só pôde chegar a ele depois de 21 dias, porque o Senhor enviou reforço. A Bíblia diz que um príncipe da Pérsia, um principado, impediu que a bênção chegasse a ele. Olha como funciona o mundo espiritual, o discernimento espiritual. Deus já havia ordenado que a bênção viesse, mas o príncipe da Pérsia, uma entidade espiritual, impediu que o anjo chegasse. Daniel continuou ali na presença do Senhor. Deus enviou o reforço, Miguel, e aí a bênção vai chegar a ele. Nós vamos começar uma jornada para vencermos esses desafios, essas amarras, essas causas que temos diante de nós, muitas vezes que nos aflige, e nós vamos trazer a bênção pelo poder do nome de Jesus. Então coloque aí essa agenda aí, 1º de junho, nós vamos começar uma jornada de 7 quartas-feiras, orando, jejuando e profetizando a bênção e chamando a bênção sobre a igreja. E nós entraremos nesta nova dimensão por esta causa, seja qual for a causa. Será que existe aí na sua vida uma causa que merece entrar numa dimensão de guerra assim? Você vai anotar esta causa e nós vamos apresentá-la diante do Senhor. Amém? Vai orando esses dias. Qual é a causa que você quer apresentar diante de Deus?
na sua vida pessoal, na sua vida ministerial, familiar, profissional, de saúde, seja qual for a área. Nós vamos entrar numa nova dimensão pelo poder da palavra e pelo poder do nome de Jesus. Diga: eu creio. Então agende aí, tá bom? Vamos lá, Salmo de número 56. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, pois os homens procuram devorar-me todo dia, estão sempre me oprimindo. Os que me caluniam me perseguem o dia todo. Muitos são os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Em Deus pus a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem mortal? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os meus pensamentos são contra mim para o mal. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos contra mim são para o mal. Ajuntem-se, escondem-se e espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Versículo 10: em Deus cuja palavra eu exalto, cuja palavra eu louvo, cuja palavra eu coloco em evidência, no Senhor cuja palavra eu louvo. Ele repete essa expressão: em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo. Em Deus ponho a minha confiança, não temerei. Que me pode fazer o homem? Eu quero que você coloque aí, grife na sua Bíblia essa expressão: em Deus cuja palavra eu louvo, em Deus cuja palavra eu exalto, no Senhor cuja palavra eu faço brilhar. Na tradução é assim: eu faço brilhar. Coloca em evidência. Esta palavra eu comecei a meditar e a ministrar já desde o domingo, não sei se o passado, que a pastora Tânia estava conosco. Ministrei de manhã, mas não ministrei à tarde. E esta palavra tem queimado dentro do meu coração, tem entrado em evidência no meu espírito e tem envolvido a minha alma. E eu sei que Deus quer falar com você através desta palavra. Amém? Quantos têm fome pela Bíblia, pela palavra de Deus? Queridos, não existe nada, absolutamente nada mais poderoso na terra do que a palavra de Deus. Pastor Breno aqui citou Hebreus capítulo 11. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que aquilo que é visível veio daquilo que não era visível. O invisível se tornou visível pela palavra. Então todas as coisas invisíveis, elas se tornam visíveis pela palavra de Deus. Os nossos mundos, na verdade, eles vão sendo criados segundo a palavra que vamos falando, que vamos proferindo, que vamos declarando. Nós temos sido instruídos a respeito daquilo que nós falamos, da nossa confissão de fé. Isso é um exercício. Que não basta fazermos parte de uma igreja onde alguém ora pela gente, ministra uma unção fresca sobre a nossa cabeça. O que Deus quer é que possamos crescer como igreja, na nossa individualidade, de relacionamento com Ele, de conhecimento, de entendimento, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Para que não sejamos como meninos que temos promessas sobre nós, mas não sabemos como tomar posse destas promessas. O Espírito de Deus deseja trabalhar em você e através de você, para que todo o plano e propósito de Deus seja estabelecido sobre a sua vida. Queridos, se nós não exercitarmos as declarações de fé e não falarmos a palavra, o nosso coração vai sendo tomado por sentimentos, muitas vezes de medo, de insegurança. Quando nós olhamos para Asaf, ele era um salmista, um compositor, um regente, um homem que
desfrutava de uma intimidade com Deus. Mas quando ele começou a olhar pelo prisma natural, a Bíblia diz que ele foi ficando perturbado mesmo na alma, angustiado e perplexo. Se nós nos movermos por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente sente, pelos nossos pensamentos que invadem a nossa alma, nós, como filhos de Deus, podemos ficar perturbados. Mas nós temos ao nosso favor a palavra de Deus. Se apegue à palavra de Deus. Faça sua declaração de fé em meio às circunstâncias, já ao amanhecer. Faça a sua declaração de fé durante o dia, onde você está, muitas vezes lá no seu trabalho, você pode fazer a sua declaração de fé. Quando nós olhamos para este salmo foi escrito por Davi. Aonde Davi estava? Ele estava no território do inimigo, ele estava em Gate. Gate era uma das 5 cidades principais dos filisteus. Gate era a cidade de gigantes. Golias era desta cidade. E os gigantes que existiam ali eram muitos. A Bíblia fala a respeito de um gigante que ele tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé. Imagina a monstruosidade que eram as pessoas que viviam ali. Golias era como que uma verdadeira máquina de guerra, um homem de quase 3 metros de altura. Só a couraça que ele vestia pesava quase 60 quilos. Imagina, um homem desta dimensão. Então Davi estava vivendo nesse contexto, nesse cenário, cercado pelos inimigos. E ele fala aqui, o versículo de número 4: a minha alma está entre leões. Não era um lugar qualquer. Estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Olha onde Davi se encontrava. Aqui ele destaca as características das pessoas do qual ele estava cercado. Ali as pessoas não eram amigas, não queriam bem a ele, estavam completamente voltadas contra ele e o espreitavam. As pessoas ficavam sempre observando Davi. Sempre tinha alguém espreitando Davi, observando Davi, para ver uma forma de matá-lo, de destruí-lo e de aniquilar com ele, e acabar com a vida dele. Imagina, você ter sempre alguém o tempo todo, aonde você vai, te observando, te olhando, esperando uma oportunidade de pegar você. Assim Davi estava. Quer dizer, assim também nós nos encontramos. A Bíblia diz que os anjos do Senhor, eles estão ao nosso redor, mas nós temos o inimigo que está onde? Ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Os homens estavam ali à espreita de Davi, só observando, esperando uma oportunidade para tirar a vida dele. E aqui diz o texto: a minha alma está entre leões, estou deitado entre bestas famintas, homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Mas atente comigo aqui. O versículo de número 6 diz assim: armaram uma rede aos meus passos, a minha alma ficou abatida. Cavaram uma cova diante de mim, mas foram eles que nela caíram. Armaram ciladas, armaram uma rede perante mim, mas foram os meus inimigos que nela caíram. Agora observe mais o versículo de número 7. Ele diz assim: preparado está o meu coração. Estou preparado no meu coração. Ó Deus, preparado está o meu coração. Eu cantarei e salmodiarei. Olha essa expressão de Davi. O meu coração, ele está preparado, mesmo diante da adversidade, cercado pelos inimigos. Eu cantarei e salmodiarei.
Eu vou me expressar com louvor e adoração, exaltação ao nome do meu Deus. Porque nem sempre é tão fácil assim. Diante da visitação, do dia mau, nós nos expressarmos em louvor e adoração ao nome do Senhor. Imagina você dirigindo o seu carro, de repente um perturbado vem, te fecha e começa a te perseguir, e você faz o quê? Você começa a louvar a Deus, não é assim? Você começa a glorificar o nome do Senhor, não é assim? Quando as coisas não vão bem lá no seu trabalho, na sua empresa, dentro da sua casa, o que você faz? Você glorifica, você exalta, você bendiz o nome do Senhor. Esta é a chamada de Deus para as nossas vidas. Queridos, nós estamos neste mundo, vamos continuar vivendo neste mundo até o tempo preparado por Deus. E todos os dias em que estivermos neste mundo, nós vamos nos deparar com o nosso inimigo, que está sempre à espreita, procurando nos destruir. A chamada da palavra de Deus é para que façamos como Davi fez. Olha o que ele diz no versículo de número 8: desperta minha alma. Ele está dizendo: acorda minha alma, desperta, despertai lira e harpa. Despertai lira e harpa, são instrumentos para o louvor, para a adoração. Davi, ele era um compositor. Davi, ele tocava os instrumentos, e a Bíblia diz que ele tocava bem. E ele está dizendo: desperta a minha alma, acorda a minha alma. Desperta a lira, desperta a harpa, desperta os instrumentos que podem louvar, glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor. E ele diz mais, versículo 8, a última parte diz assim: eu despertarei a alva. Eu vou chegar para o dia e vou falar assim: olha, está na hora de acordar. Ainda era escuro, ainda as coisas estavam em obscuridade. Ele diz: eu vou despertar a alva com os meus instrumentos de cântico, de louvor, de adoração, de exaltação ao nome do meu Deus. Que tal acordar um pouquinho mais cedo e despertar o dia, para que o dia seja um dia abençoado? Davi está dizendo: eu vou despertar a alva, eu vou acordar o dia, tocando os meus instrumentos, entoando louvores, cânticos ao meu Deus. Aonde Davi estava? Davi não estava assentado no seu trono em Jerusalém. As coisas não lhe eram favoráveis. Eu entendo que nem sempre porque as coisas são favoráveis é tão fácil também glorificar a Deus, porque muitas pessoas se perdem na abundância. Na abundância elas vão viver os seus deleites e os seus prazeres. Outras pessoas se perdem aonde? Na escassez. No momento da prova, elas começam a blasfemar contra Deus. O conselho da esposa de Jó, vendo o seu sofrimento, foi exatamente este: para que sofrer mais? Amaldiçoa Deus, o teu Deus, e morre. Davi ainda não estava sentado no trono, as coisas ainda não lhe eram favoráveis, mas mesmo lá no território do inimigo, cercado pelo inimigo, que ele chama aqui como leões, bestas famintas, os dentes são como lanças, como espadas, lá neste território, lá, ele vai glorificar, vai exaltar, vai bendizer o nome do Senhor. Essa é a chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida, nesses dias, neste tempo, em todos os tempos, em todas as épocas. Eu sou ainda um jovem pastor, com os meus 55 anos, não parece, mas tenho. Fala assim: ah, pensei que tinha mais, né? Para de graça, viu? Se eu trouxer a memória, um pouquinho assim, lá da minha infância,
A obra gloriosa que Deus vem fazendo, e 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 é onde Ele tem me colocado, nos colocado. Mas desde aqueles dias, pequenininho, eu já podia ver os conflitos e as guerras. Na adolescência, vendo também os conflitos e as guerras, e as dificuldades, e as oposições do inimigo. Na minha juventude, agora chegando a essa meia-idade, em todos esses tempos eu vi guerra, eu vi conflitos, mas em todos esses tempos eu pude ver a mão do Senhor agindo e operando sobre a minha vida e sobre a minha casa, sobre a minha família. Então a vida é assim. Agora, o que vai fazer a diferença na sua vida é a forma como você vê, como você contempla e como você age. Nós podemos ver as mesmas coisas, contemplarmos as mesmas coisas e termos reações diferentes. A chamada de Deus para a minha vida e para a sua vida nesses dias é voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e fazer com que a palavra de Deus brilhe diante de nós. É voltarmos os nossos olhos para a palavra, inundar a nossa mente e exaltar a palavra de Deus e a colocá-la em evidência, porque é pela palavra que todas as coisas são formadas, e pela palavra nós prevalecemos contra o inimigo que se levanta contra nós. Preste atenção. Tem guerras que alguém pode entrar com você na sua guerra, e nós entramos com você na sua guerra. Mas tem guerra que vai ser a sua guerra, e vai ter alguma guerra que Deus vai falar: ei, essa guerra agora é comigo. Nessa guerra você não vai ter nem que guerrear, ela é comigo. Então a gente precisa entender isso. Deus pode levantar alguém que pode tomar a nossa causa. Pode, nós vamos encontrar isso na Bíblia. Davi, ele se levanta e toma a causa de Israel diante do filisteu. Diante de Golias, ele toma a causa da nação. Então alguém pode tomar a nossa causa. Deus, ele pode tomar a nossa causa. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas que elas também tomaram a causa para si. Você pode tomar a sua causa, e você pode colocar em evidência a palavra de Deus, e você pode vencer este inimigo que tem se levantado contra a sua vida. Volte aqui para o capítulo 56. No versículo 3 ele diz assim: no dia em que eu temer. A gente olha assim, parece que Davi não tinha temor nenhum, nunca. Mas é como que impossível você não temer nunca. Existem momentos na sua vida que parece que você se distancia um pouquinho de um relacionamento mais íntimo com a palavra, e o teu coração pode ser tomado pelo temor. Ele se expressa, e quando você olha para o Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele se expressa assim. Mas ele está dizendo: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em ti. No dia que eu for visitado pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, eu vou confiar em ti. Diga assim: no dia que eu temer, eu vou continuar confiando em Deus. Diga: eu confio em Deus. Aí ele diz assim, no versículo 4: em Deus cuja palavra eu louvo. Em Deus, em algumas traduções dizem Deus cuja palavra eu exalto. Diga: em Deus cuja palavra eu exalto. Em Deus cuja palavra eu exalto. Ali naquele cenário, terra de gigantes, eles em meio a este cenário de guerra, de conflito, como que deitado em meio às bestas, eu hei de confiar em ti, eu vou exaltar a tua palavra, eu vou fazer brilhar a tua palavra, eu vou colocar a tua palavra em evidência. Colocar a palavra em evidência. Esses são dias propícios para colocarmos a palavra de Deus em evidência. São dias propícios para exaltarmos a palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas pela palavra, e todas as coisas subsistem, estão nos
no seu devido lugar por causa da palavra. Todas as coisas estão acontecendo ao seu devido tempo por causa da palavra. Todo o sistema solar, aquilo que a gente vê, o que a gente não vê, aquilo que a gente conhece, o que a gente nem conhece, porque as descobertas hoje são grandes e estão se encontrando aí tantas estrelas que outrora nem eram conhecidas, como que planetas que aparentemente nem existiam. Mas todas essas coisas estão caminhando assim, circulando no seu devido lugar. Nenhuma para se chocar com a outra. Tudo estabelecido por Deus, por causa da sua palavra. Coloque em evidência no seu coração, na sua mente, na sua alma, a palavra de Deus. Imagina você entrando num cenário de guerra. A Bíblia fala que havia um vale, 2 montes. Creio que não era um vale tão largo. De um lado estavam os homens de Saul. Do outro lado, no outro monte do vale, do outro lado do vale, estavam quem? O inimigo, os filisteus. Quando eles se colocavam em ordem para a batalha, de repente saía do exército, das fileiras dos filisteus, um gigante, era um monstro. E ele gritava de lá: dá-me um homem. Se ele me vencer, todos nós seremos vossos escravos. Se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. Sabe o que acontecia com Saul? O temor tomava conta do coração dele. E não apenas dele, de todo o exército. Todos ficavam abatidos e fugiam. Escute bem. Davi, ele chega, de repente, ele vem trazer ali uns queijos para o oficial e ver como estavam os irmãos. O menor da casa do pai, enviado pelo seu pai para ver como estavam os seus irmãos. De repente ele ouve aquele desafio. A evidência, preste atenção, a evidência de Saul e o seu exército era Golias. É o que entrava em evidência, aquela monstruosidade. Mas a evidência que estava diante de Davi não era Golias. A evidência era o Senhor dos exércitos. Isso faz toda a diferença. Ele não coloca em evidência Golias, ele coloca em evidência quem é Deus para ele. Ele diz: quem é este incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E ele diz para Saul: teu servo vai pelejar contra ele. Saul diz: contra ele você não pode pelejar. Ele é um homem de guerra experimentado, você ainda é um menino. Ele diz: ei, já tive experiência com Deus suficiente para vencê-lo. E ele diz: tu vens a mim com espada e com lança, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, a quem tens afrontado. Aqui está a diferença. Qual é a evidência? O que tem tomado conta do seu coração? Qual é a perspectiva que você tem olhado esses dias? Queridos, nós não somos ignorantes quanto aos ardis de Satanás. Nós não somos ignorantes de tudo que tem acontecido na nossa nação e nas nações da terra. Mas nós também não somos ignorantes, nós sabemos o Deus que nós servimos, que Ele é grande e Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que imaginamos. O que está em evidência dentro de você? Na nossa caminhada, na nossa jornada, quando a gente é jovem, interessante porque a gente não pensa muita coisa. Mas quando vai chegando uma certa idade, qualquer manchinha, você já viu um negócio dentro de você. O que é isso? Esse negócio aqui, uma manchinha aqui. Não é assim um negócio esquisito? Algumas coisas começam a preocupar a cabeça da gente. Mas tudo que o diabo quer é que você se volte para aquilo e você comece a ser tomado pelo medo.
Jesus estava no barco, ele estava repousando. Tinha um propósito, chegar do outro lado. De repente vem a tempestade. De onde vem a tempestade? É importante nós termos o discernimento de onde vem o vento, porque tem ventos que Deus manda. A Bíblia diz no Salmo 104 que Deus faz os seus ventos os seus mensageiros. Quando Jonas pegou aquele navio para ir para Tarsis, porque a ordem de Deus é que ele fosse para Nínive, e ele vai para Tarsis, Deus mandou um vento. Deus mandou um vento. Aquele navio estava sendo agitado. A Bíblia diz que Jonas, ele foi lançado no mar. Ele foi engolido por um grande peixe. Permaneceu ali por 3 dias, 3 noites, nas profundezas do abismo. Olha onde ele desce, as profundezas, os fundamentos dos montes. Quando ele estava lá no mais profundo do abismo, ele se voltou para Deus, trouxe a memória. E ele faz a sua confissão. Ele se arrepende, faz a sua confissão, pede uma outra oportunidade. E o peixe vem e o vomita numa praia. Este vento que sopra da parte de Deus, porque pegamos caminhos equivocados na nossa caminhada, só cessa em nós por arrependimento. Somos processados em arrependimento, fazemos a confissão do nosso pecado, e Deus perdoa o nosso pecado e nos tira daquela calamidade. Foi exatamente o que aconteceu com Jonas. Mas existe outro vento. Quando Jesus disse, passemos para a outra margem, a outra margem era território de quem? Dos gadarenos. Lá havia uma pessoa possessa, possuída por muitos espíritos. Quando Jesus disse, nós vamos para lá, o demônio falou, aqui ele não vai entrar, não vou permitir nem que ele chegue. Depois se levantou no mar o quê? Uma tempestade, proveniente de onde? Do inferno, para impedir que Jesus chegasse lá. Jesus então vai ordenar, ele vai falar, liberar a palavra, e o vento vai cessar. Você pode liberar a palavra de Deus sobre a sua vida. Você pode voltar-se completamente para Ele, em arrependimento, em confissão de pecados, ajustando a sua alma. E sem condenação e sem argumento, você pode se levantar para ordenar que o vento e a tempestade que tem se levantado contra você cesse. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Davi, ele diz, eu coloco em evidência a palavra. Quando a minha alma vai sendo tomada pelo medo, eu vou continuar confiando. E ele faz a sua declaração de fé. Coloque em evidência a palavra de Deus. Quando Jacó estava retornando da casa de Labão, ele estava voltando para a terra prometida, ele teria que se encontrar com seu irmão. O seu irmão o havia jurado de morte. Deus vai ao encontro de Jacó e diz, volta para a tua terra, volta para a tua parentela, que eu te farei bem. Deus disse para ele que ele voltasse. Mas ele sabia que se ele se encontrasse com o seu irmão, ele corria o risco de morrer. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai se apresentar diante de Deus. Eu estou voltando porque o Senhor disse para que eu voltasse, que o Senhor seria comigo e o Senhor me faria bem. Interessante porque Jacó vai chegar num lugar chamado Val de Jaboque. Ele vai pastar o rebanho, vai passar a família, e ele fica, a Bíblia diz que ele ficou só. E ele lutou uma noite. Quando o dia estava clareando, o anjo disse, deixa-me ir porque o dia já está clareando. Ele falou, só te deixo ir se você me abençoar. Você vai, mas primeiro me abençoa. Olha o tempo que ele luta. Quanto está disposto o nosso coração para entrarmos nesta dimensão, para rompermos esses limites que estão diante de nós? Queridos, nós vamos administrando as coisas do nosso jeito, não é verdade? Você já viu aquelas mangueiras que estoura com água assim? Você vai conserta aqui, de repente estoura aqui. Parece que acontece só em filme, né? Corre aqui, vem para cá, vai pra... Tem gente assim.
Agora é a hora de nos voltarmos para o trono da graça, entrarmos na presença dEle, pegarmos a palavra dEle e apresentarmos a palavra dEle diante dEle. Deus, Ele se move a nosso favor por causa da sua palavra. O Senhor disse, você vai poder apresentar. Vamos encerrar com um texto que está em Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43. Olha o que diz esse texto. Isaías 43. A equipe de louvor pode vir para o altar. Isaías 43. Diz assim, versículo 25. Isaías 43, 25. Olha o que diz o versículo 25 e 26. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Quem está falando isso? Deus. Sou eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim. Por que Deus se expressa assim, por amor de mim? Sabe por quê? Porque nós, como povo de Deus, quando vivemos na derrota, oprimidos, o nome dele não é engrandecido, não é exaltado através das nossas vidas. O que abre o portal para que sejamos oprimidos, levados ao cativeiro, é o pecado. E o próprio Deus está dizendo, olha, para o pecado eu vou dar um jeito. Eu vou perdoar vocês. Eu vou providenciar o perdão para vocês, porque eu desejo que vocês estejam bem. Eu desejo que o meu nome seja glorificado e exaltado através da vida de vocês na terra. Deus deseja que você vá bem com a sua família. Deus deseja que haja harmonia dentro da sua casa. Imagina uma casa tomada de perturbação, de conflitos. Isso glorifica a Deus? Não. Então Deus deseja ajustar isso. A enfermidade não glorifica a Deus, a pobreza não glorifica a Deus. Não. Muitas vezes pode chocar os seus ouvidos. Observe aqui, no versículo 26, o que ele diz. Procura lembrar-me, entremos juntos em juízo, apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Atente mais uma vez. Procura lembrar-me. Procura lembrar-me. Você já viu aquelas pessoas que muitas vezes têm direito a algo, mas elas falam, não vale a pena nem entrar com uma ação a respeito disso, vai dar muito trabalho. Não tem algumas pessoas assim, esse prejuízo aí foi um prejuízo, mas foi pequeno, deixa para lá, mesmo tendo direito. Não tem pessoas assim? Vou procurar um advogado, vou ter que pagar as custas dele. Poxa vida, não vai valer a pena, vai tomar o meu tempo. Não tem gente assim? Tem. Deus está dizendo, procura lembrar-me. Está dizendo para quem? Para você. Será que alguém pode lembrar por mim? É você. Deus está falando com você. Procura lembrar-me. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões, para que te possas justificar. Quais são as razões que nós vamos apresentar diante de Deus? As razões que temos na palavra. Todo o código de processo está aqui. O advogado não entende das leis, ele não tem que citar as leis, não tem que citar lá o inciso, o parágrafo. Não é assim? Sim ou não? Não é assim que ele faz a petição? Ele tem que justificar. Aqueles senadores lá, aqueles deputados, uma parte. E aí eles têm que citar o motivo do a parte, citando o que? O código. Você tem isso aqui. Você pode pegar um versículo da Bíblia. Para Deus, está escrito isso ao meu favor. Eu apresento essa causa diante de ti. Deus te chama, Deus te convida a vir diante dele e apresentar as razões para que você possa ser justificado. Deus não deseja que você tenha um casamento razoável. Deus deseja que você seja pleno. Tanto deseja que você seja pleno que Jesus vai realizar o seu primeiro milagre aonde? No casamento.
Apresenta para Ele. Vai lá e diz para Ele: Jesus, o Senhor fez o primeiro milagre lá em Caná da Galileia, transformou a água em vinho. Assim está o meu matrimônio, assim está o meu casamento. Transforma para o louvor e para a glória do teu próprio nome. Você pode apresentar os teus filhos diante do Senhor. Os nossos filhos são como rebentos de oliveira ao redor da mesa. Os nossos filhos não são para viverem por aí desgarrados, onde os pais nem sabem onde eles estão. Você pode dizer: pai, está escrito aqui: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que teme a ti, e eu temo o Senhor. Há promessas que diz respeito à minha vida, que eu vou bem, que eu vou prosperar. Está lá no Salmo 128. Há promessas que diz respeito à minha esposa: ela vai ser como uma videira frutífera ao lado da minha casa. Os meus filhos serão como plantas de oliveira ao redor da minha mesa. Está escrito. Os argumentos que temos para irmos diante dele não são os nossos próprios argumentos. Os argumentos que temos é a própria Bíblia, é a própria palavra de Deus. Que é um exercício mesmo. Viver cristianismo é isso. Viver cristianismo é sermos chamados para o desenvolvimento de maturidade espiritual. Uma criança não sabe manejar uma arma. Imagina. Uma criança não sabe manejar uma arma. Nós temos armas poderosas em Deus. Busque o seu crescimento espiritual. Busque o seu crescimento espiritual. Pague um preço pelo seu crescimento e amadurecimento espiritual. Vale a pena. Vale a pena. Preste atenção. Quando você vai construir um edifício, um prédio, quando você começa a edificação, você não começa para cima, você começa para baixo. Geralmente você coloca aqueles tapumes, ninguém vê. Passa e olha, não vê. Muitas vezes são meses, não é verdade? Preparando a fundação, escavando até chegar na rocha. Depois vem as ferragens, depois o prédio começa a subir. Depois de muitos meses, antes ninguém via. Esse tempo em que você está se preparando nessa construção e edificação espiritual, ninguém vai ver. Ninguém vai ver você jejuar. Ninguém vai ver você orar pelas madrugadas. Ninguém vai ver os seus propósitos de jejum. E é bom que não veja mesmo, porque a Bíblia diz que quando você jejuar e você orar, é como você deve fazer. Não é como os fariseus nas sinagogas, nas esquinas, que faziam tudo para que as pessoas vissem. Quando você jejuar, a Bíblia diz para você ungir a sua face, para nem parecer que você está jejuando. Porque se as pessoas perceberem e verem, você já vai receber a recompensa do homem, o elogio do homem. Mas esse tempo é um tempo de preparação para a construção. Vai chegar um dia em que o prédio vai estar pronto. Quando você constrói algo, o primeiro ano é possível que não se apresente defeito. O segundo ano, você começa aí os teus reparos. Tem que trocar uma lâmpada, não é verdade? Tem que fazer alguns reparos. Passa alguns anos, tem que fazer dar uma nova pintura. Invista tempo na leitura da palavra. Invista tempo na edificação da sua fé. Invista tempo buscando a consolidação da sua jornada, da sua caminhada de fé, pela escola de líderes, pelas escolas de formação que nós oferecemos. Fale com o seu discipulador, fale: eu quero ser discipulado, me ajuda aí. Eu quero ser instruído na palavra. Como que eu devo fazer? O que eu devo fazer para crescer? Você vai poder se apresentar diante de Deus. E você vai poder citar lá os códigos, os parágrafos, os incisos, dizendo: Pai, olha que promessa maravilhosa. Eu tenho o meu favor. Dá para dar ordem aí para um anjo, um oficial de justiça, cumprir esta sentença na minha vida? Ele falou: é agora. Você tem que falar. Diga para o teu irmão: você tem que falar. Fala a promessa, proclame a promessa, vá diante dele. Lá naquele lugar que ninguém vê você, pegue a Bíblia, fala: Deus, olha que coisa extraordinária. A tua palavra diz que o Senhor me daria das riquezas encobertas, dos tesouros escondidos. Traz luz, traz entendimento, traz revelação ao meu coração.
Tua palavra diz que o Senhor abençoa o trabalho das minhas mãos, tudo que eu fizer prosperará. Tua palavra diz que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Vai lá. Tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Ó, você pode falar isso. Abra a Bíblia. Abra a Bíblia, leia o versículo em voz alta. Pai, eu vou ler esse versículo para o Senhor. Preste atenção aí. Olha só o que diz esse texto. Imagina, você abre a Bíblia, o Salmo, Pai, eu vou ler para o Senhor um salmo lindo aqui. Eu vou ler o Salmo 91. Preste atenção aí, olha o que diz o Salmo 91. E você está falando ao meu respeito, e você vai invocar, e Deus vai cumprir o Salmo 91 na sua vida. O Salmo 91 não é simplesmente para estar num quadro, lá na sua entrada. O Salmo 91, algumas pessoas colocam a Bíblia aberta assim, na entrada, para espantar o mal olhar das pessoas. A Bíblia é importante estar aberta, mas ela tem que estar onde? No teu coração, na tua boca. A palavra está onde? Junto de ti, perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra está onde? Perto de ti, está aqui, ó. Aonde? Na tua boca e no teu coração. Proclame a palavra. Chama Deus para uma conversa. Vai lá, arruma um lugarzinho, o melhor lugar para ele, e fala: Deus, vem aqui. Espírito Santo, vem cá. Olha o que está dizendo aqui. Ele é o meu refúgio, o Senhor é o meu refúgio, minha fortaleza. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Não temerás o terror noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem praga que destrói o meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, não seria... Vai falando. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à minha casa. E você vai falando. Chame Deus para uma conversa. Ele vai se agradar dessa conversa. Ele vai dar ordem aos seus anjos para te livrar, para te guardar, para te proteger. Dê um aplauso ao Senhor. Se coloque em pé. Nesses dias de desespero, incertezas e medo há, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, mesmo em tentações e fracos,
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo, em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Salmo 91, versículo 9 diz assim: se fizeres do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. Se fizeres, se é condicional, depende de quem? De você. Você pode fazer do Senhor o teu refúgio, você pode fazer dele a tua morada, a tua habitação, e a promessa é: nenhum mal te sucederá. Eu quero orar por você. Talvez entrou aqui pela primeira vez, ou muitas outras vezes, mas essa palavra falou no seu coração. Você quer se posicionar diante de Deus, posicionar para valer mesmo, radicalizar em Deus, porque Deus quer te levar para esta nova dimensão. Deus quer nos levar a todos nós para este novo nível de relacionamento com Ele, para que mesmo em meio às bestas, feras, como o salmista diz, você vai poder exaltar a palavra e você vai poder ver o livramento de Deus. Você que está passando pela sua guerra, eu quero orar com você, e vamos encerrar com esta oração. Mas eu quero que você se aproxime do altar, e aqui nós vamos orar juntos, para que você vença esta guerra. Faça do Senhor a sua morada, faça do Senhor a sua habitação. Seja radical mesmo numa aliança com Deus. Seja radical, não seja superficial. Seja radical, fala: Pai, eu quero servir com toda a integridade do meu coração. Pode ministrar o louvor, se aproxime do altar. Nós vamos encerrar aqui no altar. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em Ti. Levante suas mãos aos céus, levante suas mãos. O Espírito da graça, o favor de Deus está neste lugar. Faça do Senhor a sua habitação, faça do Senhor a sua morada, faça da palavra de Deus a sua primazia. Exalte a palavra de Deus pelas madrugadas, exalte a palavra de Deus ao amanhecer, exalte, coloque em evidência na sua vida a palavra de Deus. Pai, te agradecemos e te bendizemos. Deus, eu te agradeço por esta manhã, eu te agradeço pela tua palavra, eu te agradeço pela graça, o favor do Senhor e as tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Somos frutos da misericórdia. Aqui estamos e nos apresentamos diante do teu santo trono. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um dos teus filhos, o Senhor conhece o deitar e o levantar. E agora, Deus, eu peço que a unção do teu Espírito repouse sobre cada vida, ó Deus, que está no altar. Aqueles que nos ouvem lá pela internet sejam alcançados por esta unção. Toda a tua igreja nesta manhã seja envolvida pela unção, pelo poder do Espírito Santo. Que as cadeias do inferno sejam quebradas na sua alma, como o laço do passarinheiro que se quebrou. O laço está sendo quebrado na sua vida. As prisões, as seduções, as fascinações deste mundo estão sendo quebradas e aniquiladas. Recebe a unção, o óleo fresco, a alegria do Senhor e o renovo nesta manhã,
Em o nome de Jesus, diga amém. Olha só, ajuste a sua agenda. Quarta-feira esteja conosco. Vai ser um tempo muito precioso. A bênção para sua casa, a bênção para sua família. Uma ministração específica para a família. Ajuste a sua agenda para estar sempre na igreja, na célula, sendo edificado e fortalecido. Deus que te abençoe. Um beijo do coração. Boa semana para todos vocês. Shalom. Que nossa fé não seja um hino